Olá, sejam muito bem-vindas. Sou Adriele Dias, ajudo mulheres comuns a se tornarem terapeutas cristãs para realizar sonhos e ter mais liberdade financeira. Muito bom dia. Vamos mais um dia, né? De devocional, mulheres sendo pontes transformadoras. Deus abençoe você. É um prazer estar com vocês todas as manhãs, durante as terças e quintas-feiras, para mais um encontro desse devocional que tem sido muito edificante para muitas pessoas. Deus abençoe você que já entrou, já vai compartilhando essa live com alguém. A gente compartilha o que é bom, né? Compartilha, manda para uma mulher que precisa ouvir uma palavra de Deus, manda para alguém que precisa ser edificado nesta manhã. Tenho certeza que os céus, ele vai te animar, né? Estamos aqui juntas para ser encorajadas por Deus. Eu vim ser instrumento de Deus para te encorajar aqui nesta manhã. Então compartilha essa live, manda para alguém. Nós estamos todas as terças e quintas-feiras às 9 da manhã para esse momento de devocional, tá? Então, prepara o coração, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta, fique confortável para fazer as suas anotações daquilo que Deus irá falar com você nessa manhã de hoje. Deus, ele é bom em todo tempo. Nós iniciamos esse devocional com esse projeto de alcançar mulheres, porque Deus quer usar mulheres. Deus quer usar você também, que é um homem, neste tempo, como boca de Deus, como profeta para essa geração, para levantar, para impulsionar, para encorajar. Então Deus abençoe você que já entrou nessa live. Deus abençoe Joyce. Deus abençoe Evita Moraes, Marquinhos, Deus abençoe você. Glória a Deus. Muito bom dia, gente. Já compartilha essa live. Deus é bom em todo tempo. E para mim é sempre um privilégio, porque eu amo falar da Bíblia, eu amo contar histórias de Deus, eu amo ver mulheres sendo renovadas. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, né? Muitas mulheres mandando mensagens, me agradecendo pelo devocional, pelas palavras. Eu estou aqui para ser ponte de Deus, para ser ponte transformadora na sua vida. Eu sou irmã da Cosma. Oi, Deus abençoe, que bênção, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, glória a Deus por isso. Deus abençoe. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de alguém muito conhecido, um homem que marcou história, que teve um processo muito doloroso na sua vida. E hoje nós vamos falar, né? Nós estamos vindo aí de uma sequência de exemplos de mulheres que se permitiram ser pontes, de uma sequência de devocionais onde nós estamos aprendendo como mulheres. Estamos pegando essas referências bíblicas de mulheres que foram pontes transformadoras, que foram exemplos, e aplicando para a nossa vida, para o nosso cotidiano e colocando em prática tudo isso, né? Então a Bíblia é uma ferramenta poderosa, é uma arma poderosa que nos traz força, nos coloca de pé, nos revigora, nos dá o direcionamento. Então aqui tem tudo. Aqui tem tudo que você precisa para se fortificar, para se colocar de pé, para agir, para ter direção. Então a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é um mapa que nos impulsiona, é um mapa que nos direciona. Então fique atento ao que Deus vai falar com você hoje nesse devocional, nesse momento em que nós preparamos para falar com Deus, para entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. É muito gratificante ser ponte de Deus, tá bom? Nós já falamos sobre a escrava de Naamã, que foi levada cativa e foi ponte. Falamos sobre Esther, né, que também se permitiu ser ponte, que na dor tem um propósito. E hoje nós vamos falar sobre um homem que foi muito marcado na sua vida, gente. E muitas pessoas conhecem. Eu acho que é bem difícil alguém não conhecer esse homem que passou por grandes dificuldades, por uma jornada de processo, mas mesmo curado. Hoje nós vamos falar como é possível, né, mesmo em meio às feridas. Nós vamos aprender hoje, mesmo em meio às traições, mesmo em meio às decepções, ser ponte. Nós vamos aprender que é possível sim, tá? Mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo aí sendo traído, nós vamos aprender hoje com esse homem que é possível sim se restaurar em Deus
encontrar a cura em Cristo e seguir e ser ponte na vida de alguém. Então, não sei se você que está aqui nessa live hoje, nesse devocional, já foi ferido ou está ferido, ferida, teve uma grande decepção. Eu não sei se você de repente está passando por um momento de insatisfação, com um sentimento de injustiça, com um sentimento de dor no seu coração, né? E eu falava aqui exatamente sobre isso, que quando vem esses sentimentos negativos, quando alguém é muito decepcionado, é frustrado, quando alguém é traído, né? Por causa desses acontecimentos, as pessoas se permitem ser muros, criando bloqueios, criando paredes, criando barreiras, né? Eu falei sobre isso nas outras lives. Eu quero reforçar isso aqui. E a pessoa, ela impede de avançar, né? Essas barreiras impedem de crescer, de ter uma vida espiritual abençoada. Você não se permite viver o novo de Deus. Por quê? Porque está muito marcado, está muito ferido, né? Está muito machucado. Deus abençoe, Jorge, não tem problema, tá? Queria assistir, mas estou dentro do ônibus. A live vai ficar gravada aqui, tá bom? Deus abençoe você, vai ficar gravado, tá? Te espero aí na quinta-feira, às 10 da manhã. Às 9 da manhã, aliás, tá? Deus abençoe, Fê, lá de Minas Gerais. Beijo pra você. Ana, Deus abençoe. Carolzinha, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um homem que se permitiu ser ponte, mesmo ferido, mesmo traído, mesmo decepcionado, mesmo angustiado, mesmo triste, né, pelo que fizeram com ele. Ele venceu, ele se permitiu ser curado e ele foi ponte. Então nós vamos aprender hoje como podemos ser ponte, ser bênção, como podemos ser mulheres transformadoras na vida de alguém, mesmo sendo feridas, mesmo sendo traídas, mesmo sendo machucados. Como é que a gente faz para ser ponte? Então nós vamos aprender hoje com José, que é um dos maiores exemplos da Bíblia de alguém que se ressignificou, de alguém que se permitiu ser abençoador, ser ponte na vida de alguém, na vida da sua família principalmente. Então eu quero ler aqui com você em Gênesis capítulo 50, o versículo de número 20, diz assim: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então nós vemos aqui, bom dia Eliane, tudo bem Eliana? Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Então Deus está nos ensinando aqui através de José nessa manhã, que é uma grande história, né? De superação, de resiliência, é uma grande história de cura emocional. Nós encontramos na história de José referências maravilhosas de alguém que soube lidar com a dor, com a traição, com a injustiça. Então hoje nós vamos aprender como podemos ser ponte, mesmo sendo feridos, mesmo sendo injustiçados, mesmo sendo perseguidos. Como é que você se permite ser ponte, passando por tantas situações e por tantos momentos? Nós aprendemos com José aqui que ele passou por vários sofrimentos, né? A gente conhece bem a história dele. Deus usou a dor para promover José, né? A gente conhece a história que ele era amado pelo pai. O pai entregou uma túnica colorida de várias cores. Os irmãos se levantaram contra, tiveram inveja e começaram a maquinar o mal contra José. Então hoje nós vamos aprender exatamente sobre isso. Como podemos ser pontes em meio à dor. Como podemos ser mulheres transformadoras, mesmo que alguém nos feriu, mesmo sendo decepcionados, tá? Ele passou por inúmeras situações de sofrimento, de dor, mas ele se permitiu ser ponte para a sua família. A gente entende que quando o pai de José deu aquela túnica, despertou a inveja, despertou aquele sentimento, né, de disputa, despertou ali aquela invejinha para querer acabar com José. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre a inveja. A inveja é um sentimento terrível, porque a inveja ela apodrece os ossos, né? Então os irmãos de José não entenderam o propósito que Deus tinha sobre ele. Os irmãos de José não aceitavam aquilo que Deus fazia na vida de José. Os irmãos de José, eles não
compreendiam, né? Porque José era alguém diferenciado, José foi alguém escolhido, José era alguém que se destacava no meio dos seus irmãos. Então, presta atenção que alguém que é destacado, que alguém que tem essência, que alguém que faz a diferença, que o pai ama, vai trazer desconforto, vai trazer insatisfação para algumas pessoas, né? Vai trazer ali alguma invejinha. É normal, isso é comum, né? Na verdade, não vamos dizer que é normal, mas vamos dizer que é comum, né? Então eles se levantaram ali de todas as maneiras para querer destruir José, para querer aniquilar, para querer que José desaparecesse ali, porque eles não estavam aguentando ver José sendo abençoado, José feliz. Muitas das vezes acontece isso, irmãos. Infelizmente, nós passamos em um contexto, em um tempo muito difícil, em que muitas pessoas acabam criando invejas. Muitas pessoas, elas querem tirar você do propósito, elas criam situações, né? Mas eu vim aqui dizer para você que em tudo isso, permita ser ponte. Às vezes a gente não entende algumas situações, né? Às vezes a gente não entende alguns processos. O porquê disso? Por que essa pessoa me decepcionou? Por que essa pessoa, ela me traiu? Por que essa pessoa, ela agiu com injustiça comigo? Eu só quis o bem. José era alguém que só fazia o bem. José era alguém que só entregava o melhor. José era alguém que não fazia mal. Pelo contrário, ele era um escolhido do Senhor, mas mesmo assim, ele foi ferido. E quantas vezes a gente se pergunta ao Senhor, né? Quem sabe você entrou nessa live questionando a Deus, por que eu sou tão ferida? Por que, poxa, eu só faço bem? Por que essa pessoa agiu com ingratidão comigo, quando na verdade só quis estender a mão? Eu só quis ajudar, né? Então perceba que quando você é alguém que é ponte, quando você é alguém que se permite ajudar, estender a mão, e alguém te decepciona, alguém te fere, entenda que não é sobre você, é sobre ele, tá? Então, já escreva assim: eu sou ponte. Escreva aqui nos comentários para mim: eu sou ponte. Não se permita, mesmo em meio à dor, mesmo ferido, mesmo decepcionado, mesmo traído, não deixe de ser ponte. Deus chamou você para ser ponte transformadora, tá? Muito bom dia, Ian. Deus abençoe você. Bruna Pacheco, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe você. Escreva aqui: eu sou ponte, tá? Escreva aqui para mim: eu sou ponte. Só você que acredita que Deus te chamou para ser ponte, independente do contexto que você está vivendo. Eu sou ponte. Tá ferida? Continue sendo ponte. Foi humilhada? Continue sendo ponte. Tá sendo vendida? Continue sendo ponte. Tá sendo incompreendida? Continue sendo ponte. Recebeu ingratidão de alguém? Continua sendo ponte. Entenda que não é sobre você, é sobre os outros, tá? Então vamos lá. Ele se permitiu ser ponte. Então nós vamos aprender aqui o que devemos fazer. Triel, o que devemos fazer quando somos feridos, quando somos machucados, quando somos caluniados, quando alguém age com ingratidão? O que devemos fazer? José foi alguém que foi vendido, foi injustiçado pelos irmãos. Os irmãos ali planejaram, né, um ato contra eles, fizeram mal, né? Quando ele foi até os irmãos planejaram ali a morte dele, jogaram José dentro de uma cova, não é? E planejaram a morte. Jogaram ele na cisterna, mas Deus é tão bom que a cisterna estava vazia. Não havia água, porque se tivesse água, José ele morreria, mas não tinha água. Ok? Não tinha água. Deus estava livrando José e guardando ele para um grande propósito. Depois eles pegaram e sujaram a roupa de José de sangue para mostrar para o pai, né? Dizendo que José estava morto. Olha quantos transtornos os irmãos de José causaram. Imagina como o pai não sofreu durante anos e anos e anos, achando que o filho estava morto. Tudo isso por causa do poder, tudo isso por causa da inveja. Gente, aquilo que Deus reservou para você é para você. Aquilo que Deus reservou para o outro é para o outro. Entender que o que Deus preparou para ele é dele, né? O que Deus preparou para... Eles planejaram mal contra José. A Bíblia diz em Gênesis 50, 20, onde nós lemos aqui no início, que eles planejaram mal, mas eles não conseguiram. O mal que eles intentaram
Deus transformou em bem. Então entenda que se alguém está planejando mal contra a sua vida, se alguém quer a tua derrota, se alguém está te ferindo, te causando transtornos, te trazendo desconforto, saiba que o mal que estão intentando vai se reverter em bem. Amém? Em bem. Tá? Então José se permitiu ser alguém que foi ponte. Então ele foi vendido, né? Ele foi excluído pelos irmãos. Os irmãos armaram contra ele, os irmãos tiveram inveja. Os irmãos jogaram ele dentro de uma cova, né? Imagine a dor emocional que José não teve. Imagine qual foi o sentimento dele, né? Venderam ele ali depois para aquele povo. Ele foi vendido, foi parar lá no Egito. Mas Deus já tinha um propósito. José era um sonhador. José era alguém que fazia diferença. Ele era um jovem que sonhava, que agradava o coração de Deus. Foi para o Egito e teve que passar um processo difícil, de perda, longe da sua família, machucado. Ele chegou no Egito ferido. Ele chegou no Egito passando por momentos de dor. Imagine quanta dor José não sentiu em um ambiente desproporcional que não era dele, longe do pai, longe do acolhimento da família, longe ali da sua vida cotidiana. Ele foi ser escravo. Imagina o quanto ele não sofreu, imagina o quanto ele não passou, ele não chorou, estava longe. Mas Deus preparou um plano para José, porque quando Deus estabelece um plano, não adianta armadilha, não adianta levante, não adianta cilada, né? Então, como lidar? Priele, o que eu preciso fazer quando eu estou com esse sentimento de tristeza, quando eu me sinto rejeitado? O que eu devo fazer quando eu me sinto traída, quando alguém me decepciona? Poxa, eu estendi a mão, alguém não reconheceu, eu só quis ajudar, recebi ingratidão. O que eu devo fazer? Hoje nós vamos aprender aqui na Bíblia, com José, através desse devocional. O que devemos fazer? Tá? 5 passos para encontrar a cura. Primeiro, levar a dor em Deus. José levou ao Senhor. José entregou a Deus a sua dor. Então, quando se sentir traída, frustrada, com sentimento de tristeza, de raiva, de ódio, de falar, meu, eu só servi, olha o que a pessoa fez comigo, eu fui amigo, eu estendi a mão, né? Porque nós estamos em um mundo onde isso vai acontecer corriqueiramente. Infelizmente, existem pessoas maldosas, existem pessoas invejosas, existem pessoas más, mas o que eu quero trazer para você aqui, frisar, é não perder a sua essência, não deixar de servir, não deixar de ser quem você é, né? José fez a diferença, ele foi diferente. Então, se posicione sim. Quando você achar que não foi legal, não foi bom, primeiro, leva a dor em Deus. Leva a dor em Deus e tenha uma comunicação clara. Fala para o Senhor, Deus, eu estou com dor, eu estou ferida, eu estou machucada, eu servi. Diante de Deus não tem disfarce, seja você. Deus, eu não estou bem, eu estou com meu coração cheio de mágoa. Fala para Ele, fala onde está a dor. Fala, mas Deus já sabe. Adriele, Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas, sabe, mas Ele quer ouvir de você. Então, fala, né? Abra a boca, declare, expõe a tua dor, coloca para fora, tá? Leve a dor em Deus, tá? Coloque diante dele essa situação que está trazendo desconforto para você. Porque a partir do momento que tudo isso está se tornando algo que está causando um sentimento ruim, isso não é bom. Porque isso traz separação, isso afeta a tua comunhão com Deus, isso afeta o teu relacionamento. Lembra que eu falei no início que pessoas feridas, elas se tornam muros, elas ferem outras pessoas. Isso se torna algo automático porque foi ferida. Então hoje nesse devocional eu quero que você saia daqui transformada e entenda como fazer para ser ponte. Como é que eu posso ser ponte mesmo ferida, mesmo machucada? Primeiro, leve a dor em Deus. A Bíblia diz que José levou a dor a Deus, a dor para Deus. José foi alguém que se permitiu ser ponte. Então, entrega diante do Senhor. A Bíblia diz, confia os teus cuidados ao Senhor. Salmo 55, se eu não estou enganada. Confia ao Senhor os teus cuidados. Jamais permitirá que o servo seja abalado. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, leve a Deus. O justo jamais será abalado. O justo jamais será derrotado. Então, fale para o Senhor. Exponha a tua dor. Primeiro é expor. É falar, tá? Se posicione. Se você é alguém que sabe que foi traído, foi decepcionado, alguém agiu com injustiça, se você se sentir confortável, se posicione. Converse com essa pessoa. Mas ore a Deus. Fale, Deus, tira do meu coração,
tá? Mas quando for falar, não haja com impulso, não haja com gritaria, com briga, né? Não precisa disso. Por isso que eu digo, vá a Deus primeiro, leva a Deus, ore e depois se posicione. Olha, não fui, não gostei, tá? Não foi bacana pra mim, isso não foi legal, isso me deixou triste, eu estou decepcionada, eu não tô bem com essa situação, olha, eu não gostei. Fale. Se você se sentir confortável, fale. Põe pra fora, porque se você guardar, isso vai fazer mal pra você. Então, cada pessoa, ela tem uma forma de reagir diante das situações, né? Mas se você é essa pessoa que prefere falar, ore, leve a Deus a sua dor, busque socorro em Deus, fale para Ele o que você está passando, a necessidade, a dor que está ocasionando, fale para Ele a dor que está trazendo desconforto, fale para Ele, leve a Ele. Primeira coisa é levar Ele. José foi vendido, caluniado, foi alguém que sofreu e teve muitas dores, mas ele buscou a Deus. Então hoje nós estamos aprendendo aqui ferramentas, hoje nós estamos aprendendo aqui passos para continuar sendo ponte, mesmo sendo feridas, mesmo sendo caluniadas, mesmo recebendo ingratidão, mesmo sendo vendidas. Entenda isso, você é ponte, você é alguém que Deus chamou para vencer, tá? Não permita que a dor tire você do propósito, não permita que essa dor coloque você isolada e você se torne muro. Não, Deus te chamou para ser ponte, ponte que conecta, tá? O objetivo dessa live é mostrar para você que mesmo em meio a várias situações que está trazendo desconforto, você pode ser ponte, você pode ligar pessoas, você pode ser boca de Deus, você pode fazer que o propósito se restabeleça, você pode liberar o propósito que está dentro de você, mesmo sendo ponte, tá? Então ele levou a Deus em oração. Então se permita. Eu, por exemplo, sou alguém que prefiro colocar para fora, tá? Quando alguém age com injustiça, quando alguém age de forma incorreta comigo ou faz algo que isso é comum, gente. Nós precisamos aprender a lidar. O ser humano é falho, o ser humano vai te passar a perna, o ser humano vai falar mal de você, o ser humano vai te vender, vai te trair, vai te decepcionar, vai ser ingrato. Tem muita gente ingrata que não vai reconhecer o que você fez e tá tudo bem. Nós precisamos aprender a lidar. Deus abençoe Rose, Natália, Deus abençoe Patrick, Igor, sejam muito bem-vindos à nossa live, Mulheres Sendo Pontes Transformadoras. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, quando alguém faz algo pra mim, eu entendo que primeiro não é sobre mim, é sobre essa pessoa, né? E eu tiro várias lições. Então, nós precisamos aprender isso, que não é sobre nós, é sobre os outros, tá? Então, se for preciso falar, fala. Eu prefiro falar. Porque quando eu falo, eu não guardo. Porque se eu guardar, cria sentimentos ruins. E graças a Deus eu tenho um coração generoso e perdoador. Então, se você está aqui nessa live e tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de liberar perdão, fala, Deus, me ajuda a perdoar. Me dá um coração perdoador. Porque não é fácil perdoar não, gente. Não é fácil continuar sendo você, com a sua essência, né? Tendo resiliência. José foi essa pessoa que no meio da jornada dele de dor, ele teve resiliência, ele superou, ele venceu, mas não foi fácil. Imagine o sentimento. Então você percebe que José foi alguém que continuou sangrando, ferido ali, mas Deus foi com ele. Deus foi com ele. Ferido, machucado, mas Deus foi com ele. Foi vendido? Os irmãos jogaram ele para fora, mas Deus foi com ele. Então, primeiro, levar a Deus em oração. Falar. Se você é uma pessoa que gosta de falar, exponha. Como eu disse aqui, com o meu exemplo, claro. Eu sou uma pessoa que prefiro falar, porque já tira ali aquilo que tá ruim. Fala, ó, tá tudo certo, Deus abençoe, acabou, resolve, pronto. A vida segue. Agora, se você, essa pessoa que tem dificuldade, fica guardando, gente. Quando a gente guarda muitas coisas, vai criando raiz de amargura. O diabo vai trabalhando nessa legalidade, vai criando sentimentos de dor, vai criando ali muitas raízes negativas, e isso vai trazendo desconforto, isso vai ocasionando situações que vão te tirar do propósito, que vai trazer mais dor, vai criando mais situações difíceis. Então, primeira coisa, busque a Deus, leve a dor em Deus em oração e fale. Se você é uma pessoa que tem um temperamento difícil, olha, Adriele, é melhor não falar, porque essa pessoa foi traíra comigo, ela me causou desconforto, eu não tenho essa paciência, eu vou xingar. Irmã, não. Procura o fruto do Espírito, respira fundo, respira,
Fala, meu Deus, vá para a oração, vá para o joelho. Peça para Deus quebrantar o teu coração. Peça para Deus mudar isso em você. Para que você aprenda a lidar com essas situações. Porque durante toda a nossa vida, gente, nós vamos lidar com pessoas difíceis. Nós vamos lidar com pessoas com temperamento forte, pessoas ingratas. E tá tudo certo. Então, entenda, não é sobre você, é sobre o outro, tá? Então, primeiro, como lidar, o que fazer quando chega esse sentimento de tristeza, de ingratidão, fui traída, o que eu preciso fazer? Primeiro, leve a dor em Deus, busque a Deus, fale, tá? Segundo, o que eu preciso fazer? Perdoar. Ainda que seja difícil, gente, é tão fácil a gente falar, né, sobre perdão, é tão fácil. Perdoar, parece que é fácil, não é fácil, tá? Primeiro, eu quero dizer pra você, segunda coisa que você precisa fazer é perdoar, ainda que seja difícil. Porque o perdão, ele não é fácil, mas ele é necessário, tá? E o perdão, gente, ele é uma escolha. Você escolhe perdoar. Talvez você tá aqui nessa live dizendo, Midriele, como é que eu vou perdoar? Alguém que falou mal de mim, alguém que eu acolhi, poxa, eu só fiz o bem, a pessoa me traiu, a pessoa me decepcionou. Como é que eu vou perdoar essa pessoa que me trouxe transtorno, que me deixou numa situação desfavorável? Eu só quis o bem. Como é que eu vou perdoar? Gente, eu entendo perfeitamente. É difícil a gente perdoar, que a gente só fez o bem. É difícil perdoar. Não é um processo fácil, mas o que eu falo pra você é necessário. Porque o perdão nos permite seguir em frente. O perdão nos permite seguir, né? Ter mais de Deus. O perdão nos liberta. O perdão, ele é libertador. Então, se você está nessa live aqui e não consegue perdoar, porque está muito machucada, está muito ferida, alguém disse palavras, alguém falou coisas a teu respeito que não é verdade, você está magoada, você está aí com sentimentos de angústias, você está presa aí nessa situação, eu quero falar para você, perdoe. E ele, como é que eu faço para perdoar? Não consigo. Quando eu olho, eu sinto raiva. Quando eu olho, eu quero xingar. Quando eu olho, eu tô criando ódio. Eu não consigo. Busca a Deus em oração. Use o primeiro recurso aqui, o primeiro passo que eu disse. Entregue a Deus a dor. Quando você entrega a Deus a dor, quando você expõe para Ele, quando você fala para Deus onde está a tua ferida, quando você pede ajuda e reconhece Deus, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Deus me ajuda, Espírito Santo, me ajuda nessa questão, me ajuda nesse quesito. O Espírito Santo, ele vai trabalhando no teu coração. E aí, o segundo passo fica fácil, porque você consegue perdoar. Então, é uma escolha. Então, decida perdoar hoje, tá? Não é sobre você. José foi alguém que perdoou, tá? José foi alguém que venceu, passou pelo processo, passou por todas aquelas situações, né? Quantos sofrimentos ele passou, mas ele conseguiu vencer. Então, entenda que quando a gente perdoa, a gente se liberta. Então, não é sobre você, é sobre os outros, tá? Então, continue sendo ponte, continue com a tua essência, continue sendo você. Uma pessoa autêntica é maravilhosa, tá? Uma pessoa autêntica é aquela pessoa que tem liberdade, aquela pessoa que tem coragem, aquela pessoa que tem o foco, aquela pessoa que tem resiliência. Autêntica, seja você, né? Seja você, transparente, sem máscara, seja você. Perdoe, perdoa, tá? Perdoa. O perdão, ele é libertador. Então, José foi alguém que escolheu perdoar. José tinha tudo para se vingar, gente. José tinha tudo para jogar na cara. Por quê? Teve fome no Egito, né? Quando você olha a história de José, de Gênesis 37 até o capítulo 50, você observa capítulos onde Deus era com José. Deus fez ele se destacar no Egito. Ele foi alguém ali que fez algo maravilhoso. Ele foi alguém que Deus usou na casa ali, né, de Potifar. Ele foi alguém que administrou. Ele era alguém diferenciado. Foi preso? Foi, mas Deus usou ele na prisão. Deus usou ele para interpretar sonhos. Então José foi alguém que foi muito ferido, mas ele foi alguém que se permitiu ser ponte, né? José foi alguém ali que se destacou, porque a dor é isso, a dor tem propósito, a dor não é para te matar, a dor não é para te deixar prostrado, a dor não é para te deixar envergonhado, a dor é para te levantar. Então, se você entrou nessa live, está nesse devocional, passando por um momento de dor, de desconforto, onde está com esses sentimentos de angústias, de tristeza, por causa do que as pessoas fizeram com você, por causa da injustiça, por causa de situações desconfortáveis, aprenda com José hoje. Aprenda com este homem
que se permitiu ser ponte para sua família, que se permitiu vencer. Ele tinha tudo para fazer o contrário. Ele tinha tudo para fazer diferente, para pagar o mal com o mal, para colocar a família dele numa situação difícil, para jogar na cara, mas ele fez diferente, né? Ele se posicionou e perdoou. Então o perdão é um processo, escolha perdoar. O perdão é libertador. Quando você perdoa, não é sobre você, é sobre Deus, tá? Então peça a ajuda do Espírito Santo para que você possa perdoar aquele que te causou mal, aquele que te causou danos, aquele que trouxe tristeza, que trouxe desconforto, que trouxe situações constrangedoras para você, tá? Não deixe de ser ponte. Então, no Egito, teve fome. Deus usou José de tão grande forma que ele teve sonhos interpretáveis, ele foi ali ganhando a confiança do faraó, ele foi crescendo no Egito, porque entenda que o lugar que você está pode ser desfavorável, mas se Deus está com você, você vai crescer. Então, a dor de José foi para trazer milagres. A dor de José foi para trazer crescimento. Então entenda que a dor tem propósito, na dor tem crescimento, na dor tem desenvolvimento, na dor você cria maturidade, na dor você consegue ter armas poderosas para lidar com as situações. E é isso que eu estou ensinando para você hoje. 5 passos para você lidar com a situação, com a ferida, com a tristeza e alcançar êxito e ser pontes transformadoras para abençoar e ajudar vidas, tá? Então, primeiro, leve a Deus. Segundo, perdoe. Por mais difícil que seja, perdoe. José começou a ter sonhos. Ele foi interpretando ali os sonhos de Faraó. Ele foi crescendo. Deus foi usando ele de uma maneira maravilhosa, né? E ele disse assim, olha, Faraó, vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E ele foi alguém que foi usado por Deus ali para administrar, né? Então, ele incentivou o Faraó, ele deu a direção ali e falou, olha para Faraó, vamos guardar 7 anos, vamos guardar porque vai vir a seca, vai vir a escassez, as coisas vão ficar difíceis. E ele guardou, né? Todo o Egito ali guardou, e quando chegou os 7 anos de escassez, de fome, no Egito tinha comida. No Egito era o único lugar que tinha comida. O que aconteceu? O povo das outras regiões foram para o Egito. E aí que entra o contexto. Lembra lá no início que eu falei que os irmãos de José venderam ele, tiveram inveja da túnica, tiveram inveja do que o pai fazia por ele, forjaram, né? Mentiram a respeito de José, entregando uma roupa, a túnica cheia de sangue para dizer para o pai que José estava morto. O pai também passou anos e anos e anos e anos com aquela dor da perda do filho. Olha quantas coisas eles ocasionaram. Só que José já estava em outro contexto. Deus já tinha honrado José. José agora ali estava numa posição elevada. Passou o processo. Porque entenda, você vai passar pelo processo da dor. Vai trazer desconforto, você vai querer parar, vai sentir tristeza. Mas você precisa caminhar. José foi alguém que foi ferido, mas ele precisou seguir. José foi alguém que foi machucado, mas ele continuou seguindo. Então, entenda, as pessoas podem machucar você, podem ter inveja, podem querer ser você, podem querer falar mal de você, seja o que for o contexto, mas você precisa seguir caminhando. E é seguir em paz, é seguir livre. Sabe por que José conseguiu obter vitória, sucesso e êxito na sua vida? Porque ele teve um coração perdoador. Então, no Egito só tinha comida, então todo mundo tinha que ir para lá. Só que José já era alguém grande, ele era governador do Egito. E o que aconteceu naquele contexto? Deus preparou essa situação e a família de José foi buscar comida. E José conheceu os irmãos, só que os irmãos não conheceram ele, porque ele estava diferente. Ele não era mais aquele José, né, novo, com 17 anos, que foi vendido, não. Ele já era um José transformado. Já era um José, por quê? Porque a dor transforma, porque a dor nos faz ficar diferentes, né? A gente amadurece, a gente é moldado durante o processo de dor. Então José foi alguém diferente, ele já estava em outro patamar, em outro nível, porque ele foi curado, ele não levou a mágoa. Quando ele observa os irmãos ali, Deus prepara aquele contexto, chama os irmãos, né? A história é um pouco longa, eu vou aqui resumir para você. Chama os irmãos, e o que acontece? Ele libera a cura. Ele libera a cura. Ele tinha tudo para fazer o mal para os irmãos, para dizer, agora vocês vão ser escravos, porque agora eu sou o governador do Egito. Vocês não me venderam, vocês não me deixaram fora, vocês não me excluíram, vocês não causaram feridas em mim. Olha quantas coisas eu passei no Egito. Fui preso, fui maltratado, fui injustiçado, né?
quantas coisas eu passei, mas ele fez diferente. Ele falou, peraí, preciso honrar minha família. Então, ele foi alguém que foi ponte. Ele perdoou, ele colocou a situação diante de Deus. Segundo, ele perdoou. Terceiro passo, busque a cura em Deus, né? Primeiro você leva a dor para Deus, você expõe. Depois você perdoa, porque o perdão é libertador. E depois você busca a cura em Deus. Olha o que diz o Salmo 147:3. Ele cura os quebrantados de coração. Então, é isso que acontece quando nós estamos feridos, coração machucado. Mas quando a gente está quebrantado, quando a gente busca a Deus, a gente se quebranta. Quando a gente ora e pede para Deus sarar as nossas feridas, né? Ele quebranta, ele cura o nosso coração. Então, quem sabe você entrou nessa live triste por causa das situações, por causa dos processos, por causa da injustiça, mas busque cura em Deus. Em Deus nós temos a cura que a gente precisa, né? Seja emocional, seja espiritual. Em Deus nós somos restaurados. E o prazer do Senhor nessa manhã é curar você, restaurar a sua vida, para que você de fato viva o processo, para que você continue sendo ponte, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas fizeram com você. Então, se permita ser ponte. Adriele, mas não entendem. Poxa, Adriele, é difícil falar sobre isso porque eu estou muito machucada. Poxa, muita ingratidão. Seja ponte, tá? Deus abençoe, missionária Graça, Roberta, Andressa, pessoal que tá entrando aqui, permanecendo com a gente. Gi, beijo grande pra você, Gi. Carlinha, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Entendam o que Deus está falando conosco aqui hoje. É sobre isso, ser ponte. Então, José teve toda essa jornada de processo. Ele teve todo esse contexto difícil da vida dele, mas tudo isso foi propósito. Na dor tem propósito, sabe? Então, como que a gente faz? Primeiro, leve a dor em Deus. Segundo, perdoe. Perdoe para seguir em frente. Terceiro, busque a cura em Deus. Nós estamos aprendendo hoje com José como nós conseguimos permanecer, seguir, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo tendo dores, tá? Você não pode paralisar, a dor não pode paralisar. A dor não pode deixar você estagnado. Você precisa seguir, foi o que José fez. Ele seguiu, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo tendo dor, ele permitiu ser ponte na vida da família dele, tá? Quarto, aprenda com a situação. Gente, entenda que toda situação tem um aprendizado, tá? De repente você tá aí se questionando, me arrependo de ter conhecido essa pessoa. Ah, se arrependimento matasse, jamais teria ajudado. Ah, se arrependimento matasse, eu já estava morto. Quem nunca disse isso, né? Eu já disse isso é comum, né? Todos nós já passamos por situações inúmeras e vamos continuar passando. Vamos se frustrar com pessoas, vamos se entristecer, pessoas vão ferir, pessoas vão magoar, vão falar mal, vão agir com ingratidão. Mas é necessário seguir sendo ponte, né? Quem nunca, né? Escreva aqui pra mim, se você já passou por uma situação que te trouxe desconforto, se você já foi traído, decepcionado, se você já foi alguém que estendeu a mão e a pessoa agiu com ingratidão, escreva eu. Deixa eu ver se eu tô sozinha aqui ou se alguém também já passou por esse momento aí de dor. Escreva aí. Será que você foi alguém que já passou por esse momento de ingratidão, de desconforto, ou só eu? Olha, não tô sozinha aqui. Missionária Graça, Natália. Tem mais alguém aqui que estendeu a mão, foi decepcionado? Roberta, muita gente aqui, né? Isso é comum, gente. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso devocional. Seja muito bem-vindo. Então é isso, né? Não é sobre nós, é sobre o outro. Então nós estamos aprendendo hoje aqui como superar, como lidar com essas situações que vão ser corriqueiras, que vão ser comum. Então, quem nunca disse isso, né? Eu me arrependo. Se eu soubesse que essa pessoa ia agir assim comigo, jamais. Jamais. Se eu soubesse que essa pessoa ia fazer isso comigo, eu nunca tinha ajudado essa pessoa. Mas aprenda a lidar com as situações, aprenda que toda situação tem um aprendizado. Nós estamos tirando experiências, né? Com tudo, com a decepção, com a traição, nós estamos tirando lições preciosas. Então, aprenda a tirar lições preciosas disso,
tá? Não se culpe, não se questione, né? Por causa de alguma coisa que aconteceu, de umas circunstâncias que foi desfavorável e deixou você aí um desconforto. Não se arrependa, né? Você tem a essência, então não é sobre você, é sobre os outros. Sempre guarde isso contigo, tá? Então, aprenda a tirar lições preciosas. A gente aprende muitas lições, a gente cresce muito, gente. Tudo é aprendizado. Você aprende a lidar com o ser humano, você fica mais cauteloso com algumas situações, você aprende a estabelecer os seus limites, você começa a dizer não quando necessário. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem aquela sede de ajudar, né? A gente quer ajudar todo mundo, a gente quer ajudar quem não pediu a nossa ajuda, a gente quer fazer coisas que às vezes não é nem pra gente fazer, né? E o que acontece? A gente se frustra, porque nós não tivemos o resultado que esperávamos. Nós não tivemos um muito obrigado, nós não tivemos aquele agradecimento, nós não fomos reconhecidos, né, da forma que esperávamos, e tá tudo certo. Então, quando você for ajudar alguém, fazer alguma coisa por alguém, não faça esperando alguma coisa em troca, tá? Faça sendo você, seja você, isso é muito bom. Então, sempre vai acontecer isso, isso é algo corriqueiro da vida. Então, aprenda com José. Aprenda com a situação. As situações desconfortáveis, elas são importantes porque elas nos trazem ensinamentos, lições valiosas, preciosas. Então, aprenda hoje a lidar com essas lições, né? Então, se eu soubesse não tinha feito. Esqueça isso. Você fez porque você tem um coração generoso. Você fez porque você é alguém que estende a mão. Você fez porque você é alguém que está pronto a servir. Agora, o que o outro fez não é problema seu, é problema do outro. Entende? Então, José aprendeu com tudo isso. José aprendeu. Então, as decepções, as situações, as circunstâncias que trazem dor, tudo isso é para a gente aprender. Tá? É pra gente se fortalecer, é pra gente se moldar. E quando a gente passa por situações desfavoráveis, de decepção, de traição, quando a gente é ferido, quando a gente não espera algo que aconteça de alguém, né, que fez e que a gente se frustrou muito, na verdade, a gente tende, né, a se isolar, a ficar triste, a se martirizar, a se culpar. Por que eu fiz isso? Por que eu ajudei essa pessoa? Essa pessoa foi sacana comigo. Mas não é sobre o outro, é sobre nós. Então continue sendo ponte. Então com o José nós aprendemos isso. Tire lições importantes. A gente aprende tanta coisa, gente, levando pancada. É levando pancada mesmo que tu cresce, né? É com as pessoas te machucando, te caluniando, falando mal. Então entenda que tudo isso faz parte do processo de crescimento. Se José não passasse por esse processo, ele não seria governador do Egito. Ele precisou ser ferido, ele precisou ser vendido, ele precisou ser caluniado para ser honrado por Deus. E quando ele foi honrado, ele não se igualou, ele não fez igual aos irmãos. Então entenda, eu quero trazer para você aqui hoje esse ensinamento. Eu quero que você perceba que diante dessas situações, tire proveito. Tire lições preciosas. Você vai se conhecer. Você vai saber quem você é de fato. Você vai começar a analisar. Você não vai tomar decisões no impulso. Você não vai agir precipitadamente. Você vai agir mais com cautela. Você vai prestar atenção. Você vai perguntar para Deus se é para fazer aliança com essas pessoas ou não. Porque nos relacionamentos, gente, os relacionamentos eles podem trazer profunda dor e eles podem trazer alegria. Então, dependendo das pessoas que a gente relaciona, né, das alianças que a gente faz, ou você é bem sucedido ou você é fracassado, tá? Então, por isso a importância de buscar a Deus. Então, quando você tem essas situações desconfortáveis, que vão acontecer sempre, eu quero frisar isso para você, para que você aprenda a lidar com essas situações. Quando você passar por essas situações de decepção, traição, ingratidão, você precisa tirar lições. Você precisa tirar proveito disso. Aprender. Tire lições valiosas. Foi isso que José fez. Ele aprendeu. Ele já não era o mesmo José de antes. Ele era outro José. Firme, moldados, cheio de experiência. Ele já era um José resiliente, forte, porque a dor faz isso. Porque quando você é ferido e você faz o que eu falei aqui para você no início, você usa, né, esses passos importantes que eu ensinei para vocês aqui, que é levar a dor em Deus, que é perdoar, que é buscar a cura, expor, falar os seus sentimentos e
a aprender com a situação, você se torna uma pessoa forte. Você aprende a lidar. Então, pega essas ferramentas hoje que eu estou ensinando para vocês, tá? Pega esses passos importantes porque você vai alcançar cura em Deus. Você vai conseguir chegar no seu propósito, tá? Então, não se arrependa de nada que você fez. Se arrependa sim, se você não for alguém que Deus te chamou para ser, tá? Então, nada de arrependimento, nada de se culpar. O que passou, passou, não dá para voltar mais, não dá para corrigir. O passado não tem como voltar atrás e mudar, mas o hoje você consegue fazer diferente, tá? Então, nós estamos aprendendo hoje com esse homem, gente, que é um exemplo. Eu amo a história de José, porque mesmo passando por tudo, ele foi ponte para sua família, ele foi bênção para sua família. Podia agir negativamente, mas ele tirou lições importantes. Então, toda decepção, toda traição, toda ingratidão, ela nos traz lições importantes. Então, você vai se conhecendo, você presta atenção, você fica mais atento, você se torna uma pessoa mais forte, você se torna uma pessoa resiliência, você cria experiências, porque as situações ruins nos proporcionam isso, aprendizados extraordinários. Então, aprenda com essa situação. Se você é alguém que está passando por esse contexto, se você é alguém que está passando por essa dificuldade e não sabe como perdoar, não sabe o que fazer, hoje eu te dei a receita, tá? Tire proveito dessas lições preciosas. José tinha tudo para fazer o contrário, mas ele quis ser diferente, tá? Então, permaneça, tá? Então, é isso. 5. Não se deixe dominar pelos sentimentos negativos, tá? E eu encerro aqui. Não se permita. Quando você coloca em prática esses passos que eu falei agora, leva a Deus a dor, expõe a situação, pede para Deus te curar, chama a ajuda do Espírito Santo, fala e expõe toda a verdade. Quando você busca a cura em Deus, quando você pega essas situações e tira experiências valiosas, você não deixa esse sentimento negativo tomar conta do seu coração. Por isso é importante recorrer a Deus. Por isso é importante expor diante do Senhor. Para quê? Para que esses sentimentos, para que essas raízes de amargura não se acumulem e não ocasionem mais coisas ruins dentro de você, tá? Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 4:23. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarda o coração daquilo que é ruim. Não permita ser muro. Eu disse aqui no início, pessoas feridas, elas levantam muros, elas se tornam pessoas difíceis, elas não querem mais ajudar, elas se tornam pessoas que criam barreiras, elas não se permitem ser pontes, elas não querem mais servir, elas se tornam muro por quê? Porque tiveram muitas experiências negativas, porque foram muito machucadas, foram muito feridas, né? Então, não deixe se dominar pelos pensamentos negativos. Não permita que esses sentimentos negativos roubem a tua paz, invadam o teu coração e te deixe longe de Deus. Porque quando a gente está machucado, ferido, a gente não se relaciona com Deus, a gente fica longe, né? A gente acaba se distanciando, o nosso relacionamento com Deus, ele fica enfraquecido. Mas quando você busca Deus em oração, quando você leva a Deus a sua dor, quando você, através do Espírito Santo, consegue perdoar, e eu disse aqui no início, o perdão é uma escolha, né? Perdoe porque você consegue se libertar e seguir. Foi isso que José fez, né? Ele não permitiu que os sentimentos negativos dominassem o seu coração. Ele não permitiu que a dor rondasse o seu coração. José foi alguém que escolheu seguir. Ele permitiu seguir sem dor. Ele permitiu ser ponte para sua família. Então, nesse contexto, quando ele teve a oportunidade de ficar de frente com quem fez o mal para ele, ele poderia muito bem agir da mesma maneira. Mas ele permitiu ser ponte. Ele falou, não, eu preciso ser bênção na vida da minha família. Porque não é sobre eles, é sobre eu, é sobre Deus. Então entenda, tá? Quando alguém se permite ser ponte, quando você não deixa esses sentimentos negativos de angústia, de ódio, de mágoa, ressentimentos entrar no teu coração, você consegue seguir, você consegue prosseguir. Então, guarda o teu coração desses sentimentos. Salomão nos ensinou em Provérbios 4:23. Guarda, porque o coração é a fonte da vida, tá? O coração, ele é importante. Então, se você guarda sentimentos negativos, amargura, mágoa, ódio, angústia, isso aí vai trazer muitos problemas para você. Você não vai conseguir avançar na sua vida, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir ter êxito, ter sucesso em nenhuma área da sua vida. Mas eu te dei aqui as ferramentas,
eu te dei aqui a receita para que você possa seguir. Foi exatamente isso que José fez. Ele seguiu, mesmo ferido, machucado, ele não se permitiu guardar esses sentimentos. Ele não permitiu que o sentimento ruim dominasse o seu coração. E é exatamente isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas quando você se permitir ser curado, tá? Então, escolha ser ponte. Hoje nós aprendemos lições maravilhosas, passos importantes para seguir sendo ponte, mesmo recebendo ingratidão, mesmo sendo feridos, mesmo sendo decepcionados, tá? Então, leve esse aprendizado para a sua vida. Quem sabe você é alguém que está passando por esse período e por esse contexto difícil, mas hoje você vai ser curado pelo Senhor. Hoje você vai aprender, hoje você aprendeu de fato, né? Como você consegue ter êxito, vitória, tendo como referência José, que foi alguém que teve sucesso porque escolheu perdoar, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe. É sempre bom estar com vocês aqui. Quinta-feira estamos juntas, né? Eu estou sentindo que estamos muito longe, né? Terça, quinta, tá demorando muito pra gente se encontrar de novo, né? Mas escreva aqui, se você quer mais um dia de live aí na semana, nós vamos aí mudar, né? Mudar não, nós vamos acrescentar aí mais um dia pra gente ficar perto, porque eu tô sentindo muito longe, né? Terça, quinta, depois a gente só volta na terça de novo. Eu tô sentindo vocês longe aí de mim e eu quero estar bem juntinho aqui de vocês, tá? Então, escreve aqui, vocês querem mais live? Vocês querem mais devocional? Tá bacana pra vocês? Tá bom esse horário? Natália, seja bem-vinda. Crisângela, Vitória. Obrigado, gente, pela presença. Sara Nogueira. É a Sara. Beijo, Sara. Tudo bem? Ronald, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Fala aqui pra mim, tá bom? Se vocês querem. Eu quero mais live, eu quero mais devocional. E a gente vai fazer 3 vezes na semana. A gente faz terça e quinta. A gente pode colocar mais um dia aí, pra gente ficar mais perto, tá bom? É muito bom a gente transmitir sabedoria, a gente ficar perto aqui. Eu quero falar pra vocês também que nós temos o nosso grupo, tá? É um grupo exclusivo aqui no meu WhatsApp, Mulheres Sendo Pontes Transformadoras, um grupo de oração e propósito. Então, todas as segundas, das 8 às 9, nós se reunimos através do Meet, né? Para um momento com Deus. Então, se você é uma mulher que quer se fortalecer, quer estar reunida com outras mulheres para ouvir a voz de Deus, para conhecer a voz do Senhor, tá? Você está convidada. Para mim, esta hora é corrido, mas eu quero. Maravilha, Graça. Das 9 às 10, terças e quintas, tá bom? Terças e quintas. Eu quero. Quem aí mais quer? Quer mais live? Quer mais devocional? Escreva aqui, eu quero, tá? Deus abençoe vocês. Fá Moraes, sejam bem-vindos. Aguardo vocês na quinta-feira, tá bom? É sempre bom estar aqui reunidos com vocês. Então, nós iniciamos esse grupo, tá? Na segunda-feira, foi maravilhoso, maravilhoso. Muitas mulheres ali na oração, uma palavra, foi muito bom, tá? Então, você que quer, me chama no direct, tá bom? E vai ser muito bom estar reunidas com vocês. Mulheres fortalecendo mulheres, tá? E é isso, gente. Por hoje é só. A hora passa muito rápido, né? Crisângela, eu quero mais devocional. Roberta, eu quero. Que bom, gente, que bom. Estou aqui para ser ponte transformadora na vida de vocês, tá? Se permita ser essa ponte. Tem muitas mulheres que precisam ouvir as experiências de vocês, a voz de vocês, ouvir Deus falar através de vocês. Então, se permita ser ponte sempre, independente do cenário ao qual vocês estão vivendo, tá bom? Então, até quinta-feira. Beijo no coração de vocês. Uma ótima terça-feira aí de bênção. Minha amiga Marcela, você está aqui. Deus abençoe. Beijo, amiga. Tá? Aguardo vocês para a próxima live, para o próximo devocional Mulheres Sendo Pontes Transformadoras. Foi maravilhoso, gente. Tá? Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós estamos juntas e juntos aí para mais um devocional. Vou deixar aqui o devocional gravado, essa live gravada, tá bom? Você que não assistiu, que não conseguiu pegar desde o início, tá? Todas as terças e quintas nós vamos estar aqui sempre das 9 às 10 da manhã, tá bom? Então vou acrescentar aí mais um dia da nossa semana pra gente ficar juntinhas aí. Eu espero você, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe. Tenha uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.